Bom, mais uma questão da FUVEST, né? Somos produtos de 500 anos de luta. Aí está falando sobre a questão do México. Primeiro, contra a escravidão, na Guerra de Independência contra a Espanha, encabeçada pelos insurgentes. Depois, para evitar sermos absorvidos pelo expansionismo norte-americano. Em seguida, para promulgar nossa Constituição e expulsar o Império Francês de nosso solo. Depois, a ditadura porfirista nos negou a aplicação justa das leis de reforma e o povo se rebelou, criando seus próprios líderes. Assim surgiram Vila e Zapata, homens pobres como nós, a quem se negou a preparação mais elementar, para assim utilizar-nos como bucha de canhão e saquear as riquezas de nossa pátria, sem importar que estejamos morrendo de fome e enfermidades curáveis. Sem importar que não tenhamos nada, absolutamente nada, nenhum teto digno, nem terra, nem trabalho, nem saúde, nem alimentação, nem educação, sem ter direito a eleger livre e democraticamente nossas autoridades, sem independência dos estrangeiros, sem paz nem justiça para nós e os nossos filhos. Então essa aí foi uma declaração, né, feita aí da Serra Lacandona, né, onde estão aí os escritos, principalmente de Zapata. Então nós vamos ver que o porfirismo ele vai marcar uma ditadura extremamente ferrenha e subserviente para os Estados Unidos, né? E isso aí vai levar ao empobrecimento, como é feita aí a declaração. Então esse documento que foi divulgado lá no início de 94 pelo Exército Zapatista de Libertação Nacional referia-se, entre outros processos históricos, a quê? Principalmente a relação dos Estados Unidos sobre o México. Né? Então, até hoje ainda há um ditado, né, entre eles, mexicano, que diz que o grande problema do México é estar tão longe de Deus e tão próximo dos Estados Unidos. Né? Então, ele vai se referir aí na letra D com a questão aí da guerra entre os Estados Unidos e México em meados do século XIX, em que o México perdeu quase metade de seu território. Né? Se a gente for pegar ali o sul dos Estados Unidos, ele ainda é bem forte a presença da cultura mexicana. Portanto, por que não são as outras opções? A luta de independência contra a Espanha, no caso aqui da letra A, no início do século XIX, que erradicou o trabalho livre indígena e fundou a Primeira República da América. Nós não vamos ver esse processo automático do trabalho livre e muito menos foi a Primeira República na América. Né? A Primeira República ainda se remete lá ao Haiti. Na letra B, a colonização francesa do território mexicano entre os séculos XVI e XIX, que implantou o trabalho escravo indígena na mineração. Não foi esse trabalho escravo aqui, ele foi implantado não pelos franceses, mas pelos espanhóis. Na letra C, a reforma liberal, na metade do século XX, quando a Igreja Católica passou a controlar quase todo o território mexicano. Também está errada porque se a Igreja Católica ela tem um grande prestígio, uma grande influência, não só social e religiosa, mas também política, não dá a ela o direito, ela não conseguiu ainda esse controle quase todo, sobre todo o território mexicano. Letra E, ditadura militar no final do século XIX, que devolveu às comunidades indígenas do México as terras expropriadas e rompeu com o capitalismo internacional. Também totalmente errada. Não houve uma devolução, né, dessas terras expropriadas e nem houve um rompimento com o capitalismo internacional. Pelo contrário, ele foi cada vez, né, se solidificando mais. Portanto, letra D aí, a guerra entre os Estados Unidos e o México em meados do século XIX, em que o México perdeu quase metade do seu território. E nós vamos ver que essa guerra ela foi se refinando, ela foi tomando características diferenciadas, mais diplomáticas, mas ela ainda está presente aí. Né? O próprio governo do Trump aí está com essa questão da construção do muro. Né? Então ainda é bem presente essa relação aí de amor e ódio entre os dois.